As pessoas religiosas, elas acham que Deus é brincadeira. É o que elas querem pensar que tem que ser. E quer que Deus aceite. E não é assim. Por quê? O que está escrito é o que é verdadeiro. E o que as pessoas inventaram é o que vai se acabar em nada. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo tem a palavra de Deus. Que a sabedoria da humanidade, para Deus, não tem valor. Porque a sabedoria verdadeira é a palavra de Deus. Foi o homem que escreveu, foi. Mas quem deu a palavra? Quem deu os mandamentos? Quem deu a sabedoria? A inteligência? Deus. Então, o povo religioso, eles não terão desculpa naquele grande dia que o Senhor Jesus voltar. Muitos daqueles que não vão se converter a Deus para ser salvo, eles não vão ter desculpa de dizer, mas eu servia o Senhor, achando que eu servia outros nomes, e esses outros nomes estavam perto do Senhor, podia invocar por mim, podia interceder por mim e me salvar agora. Não, porque o Senhor Jesus, Ele diz, vocês não terão desculpa do pecado de vocês, porque vocês viram a verdade sendo pregada. Eu vejo essas pessoas, meu Deus, dentro da religiosidade, faz uma festa grande na igreja e achando que aquela festa, a multidão de gente vai para os telejornais falando daquela festa, daquela confraternização que eles dizem. E nada disso vai valer, porque eles não ensinam o verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo. O que é que eles ensinam? Eles ensinam que outros caminhos, que outros nomes podem levar as pessoas a Deus, pode levar as pessoas a Jesus, pode levar as pessoas à salvação. E não é verdade. Porque na palavra está escrita que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Filho dele, que foi o que morreu pregado na cruz, e ao terceiro dia Deus, o Pai dele, o ressuscitou de entre os mortos. E deu a ele todo o poder, tanto em cima no céu, como em cima da terra, como embaixo da terra. Sobre toda criatura, todo nome se sujeita ao nome de Jesus. Não é o nome de Maria, não é o nome de João, não é o nome de Paulo. Muitos inventam de que tem um tal de Antônio, de Cício, e reverencia isso, meu Deus, confiando que aquilo ali que eles estão fazendo é o que vai salvar a ele e levar eles a Jesus. Não. Estão todos com a mente encoberta, espiritualmente mortos para Deus. E é uma verdade que eles têm, é uma verdade que eles são acomodados nisso, que se morrer tanto fez como tanto faz. Está acreditando nisso e é isso, ponto, e acabou. E quando vê alguém falando a verdade, quando vê alguém dizendo, olha, o Senhor Jesus está curando através daquela pessoa que crê nele de verdade. Aí o que é que eles dizem? Mentira. Isso é uma mentira. Vai atrás desse povo. Isso é mentira, isso é um engano. E eles não sabem que eles é que estão enganados por Satanás no mundo de idolatria, no mundo da perdição, do engano, do mal. E eles estão distantes de Jesus. Porque Jesus para ele é um crucifixo pintado.
Se não tiver essas coisas, a gente não está servindo a Deus não, que a gente tem que ter uma base. A gente tem que ter uma base que é para a gente servir a Deus. É o que o povo religioso, ele tem na mente. Porque era assim que eu vivia. Era assim que as pessoas que não se convertiam a Jesus viviam. No engano, no erro. Achando que já tinha seu Deus. Achando que servir a Deus de verdade. Confiante num monte de baboseira, num monte de besteira, num monte de mentira. E não estava servindo a Deus de fato e de verdade. E quantos estão dentro de uma religião e lê a palavra de Deus um trechinho, mas já viu que lá estava escrito que só a Deus nós adoraremos e só a Ele daremos culto. Não podemos dar culto, não podemos reverenciar, não podemos se ajoelhar para a gente adorar a outra coisa, a um objeto que não tem vida, que não tem espírito, a não ser o nosso Deus que vive eternamente. Mas por que passa na mente dessas pessoas? Eu vou adorar um Deus que a gente não vê? Isso não existe, é mentira desse povo. É o que o mal coloca na mente dessas pessoas quando elas nascem, que elas têm uma religião que elas acham que é isso. Elas acham que a verdade é aquela e não existe outra. E se alguém vir falando de outra verdade, isso é mentira, foi a pessoa que inventou. Mas elas não vão para a palavra. Para elas descobrir a verdade que é Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém se chegará a Deus se não for por meio dele. Então, gente, as pessoas não querem que a mente delas seja limpa, seja purificada por Deus, e elas vejam a glória de Deus. O véu da incredulidade está no coração delas, e elas são impedidas de ver realmente a verdade. Jesus, ele falou, se creres, verás a glória de Deus. Então é impossível. Sabe o que é impossível? As pessoas verem o poder de Deus se realmente elas não acreditar de todo o coração que Ele existe de verdade e que o único que pode levar as pessoas a Deus é Jesus Cristo. Pai do Senhor Jesus, Shalom, Adonai.